Olá, gente, tudo bem com vocês? Vocês aí que estão assistindo no canal agora, a gente vai começar o primeiro episódio do nosso podcast de Betty Lucy. Aqui quem vos fala, vos apresenta é a Rafa Schauer, a co-criadora, é co-criadora que chama? Não, acho que É, é. que você é a criadora principal. Tô aqui como co-criadora e vou lhes apresentar também a criadora principal do universo de Betty Lucy. Gabi Moon, pode se apresentar aí, amiga. Eu imagino. Oi, galera do. Aqui é a Gabi Mu que vos fala. Eu tô muito feliz, queria agradecer por essa ideia maravilhosa que a Rafa chegou e falou: a gente vai fazer, me amarrou e a gente tá aqui fazendo. E a Tô sendo gente obrigada, e vai fazer mas mesmo. isso tá acontecendo. É. E nesse primeiro episódio de podcast, a gente vai falar um pouco sobre a criação de Betty Lucy. De onde surgiram as inspirações, de onde a gente tirou as ideias para Betty Lucy. Ah, que muita gente pergunta, nossa, de onde criaram uma coisa tão incrível desse jeito? E eu vou contar, hoje a gente vai contar os mistérios. É novidade. É isso aí. Pra gente começar, já não se esquece de se inscrever no canal, assistir os episódios aí que estão tudo numa playlist, que a gente vai deixar aqui linkado as playlists de toda a temporada, porque o último episódio já saiu, já vai fazer uma semana. Então, aproveita e já assiste tudo aí e Deixa recapitula lá. tudo, porque a gente vai falar sobre cada episódio individualmente, ou pelo menos todas as histórias que ocorreram até hoje, né, desde o primeiro capítulo até o último. E os perrengues também. É isso aí. A gente vai começar aqui, né, para não perder a linha de raciocínio. A gente vai começar. Qual foi a inspiração para a criação da série? Isso eu vou deixar com a Gabi porque ela sabe. Não, inspiração não teve. Acordei e falei: vou criar uma série. Brincadeira. É isso, gente. Eu A inspiração, eu creio que veio de WandaVision, você acredita? Não tem nada a ver com Betty Luce. Não tem, né? Magia. É. Mas eu tava assistindo Betty Luce, eu tava assistindo WandaVision nos primeiros episódios, quando é preto e branco. Uhum. E na minha cabeça eu queria criar uma sitcom em preto e branco. Alguma coisa nesse estilo. Porque eu acho que era uma série de TV que eu assisti quando era adolescente. Era I Love Lucy. Não sei se você conhece. Conheço. Você já falou, já mostrou. Sim, mas o povo não sabe. É. Eu amava essa série, essa sitcom. Então eu queria fazer algo parecido, com muito humor, com personagens característicos. Eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa com isso, misturar WandaVision, misturar I Love Lucy. E daí eu mandei essa ideia. Aí precisamos fazer uma série. Quero fazer uma série, não sei como. E a Rafa Shaw, que aqui está presente, deu esse start. Deu esse falou: ah, amiga, bora. Essas ideias são maravilhosas, são muito boas. E é isso, a inspiração é essa, por incrível que pareça. WandaVision e I Love Lucy. Tá. Agora, para complementar o que você disse, pra gente já entrar na criação de roteiro também, porque faz parte, né? Quando foram Sim. se criando as histórias e tudo mais. Eu espelhei muito as personagens e as histórias na nossa vida pessoal, na nossa vida pessoal mesmo, no que a gente vivia no dia a dia, os acontecimentos, os memes, os fatos. A Gabi também, quando escrevia o roteiro, sempre tinha alguma coisa envolvendo os nossos problemas ou o nosso tipo de humor. Então, Betty Luz teve muito dessa inspiração também do nosso humor, que é ácido, mas tem aquela pegada de trazer a nossa vida pessoal mais A nossa próximo da série. Afinal, as personagens, elas são parecidas com a gente até mesmo na nossa amizade, da nossa amizade. A gente até conversa, né? Que os personagens são nossos aspectos. É a gente ali. É a gente. Os personagens são criados baseados na nossa personalidade. Dá pra gente já explicar então um pouco disso também, né? O que é os personagens. O que é a Nelsa, o que é a Beth, o que é a Lucy. E como elas são representadas pra gente. Quer Eu explicar? posso falar muito bem da Lucy, porque a Lucy sou eu. Eu sou a Lucy sou eu. Além de dublar ela, eu me vejo muito nela e ela se vê muito em mim, porque eu acredito que ela existe. Na minha cabeça ela existe. Porque eu sou uma pessoa muito retraída. Ah, deve São duas existir. irmãs.
Uma coisa muito icônica que eu acho é porque são duas irmãs, cada um é de um jeito. Porque sempre é assim. A Lucy é a retraída. Eu sempre fui retraída, uma pessoa muito retraída na minha. Sempre zelo pelo lado mais. Se eu posso resolver isso aqui quietinho, eu vou resolver. Se eu posso fazer isso daqui do meu jeitinho, eu vou fazer sem criar confusão. Então, a Lucy sou eu. A Nelsa já é outro lado que eu tenho, que é o lado mais espalhafatoso, quando eu quero me fazer mesmo. E a Nelsa existe na vida real, porque ela é um aspecto de todas as idosas que eu amo. Eu amo o humor de idosas, não do jeito preconceituoso, né, que é o etarismo, mas eu amo. Eu digo até para as pessoas que eu sou velha. O meu humor é humor velho, eu vivo no Facebook, eu gargalho, Não, não eu, só o eu seu, né? A gente tem essa existência como velhas. A gente, na inclusive, real, pode falar, amiga. não, eu ia falar, não sei se eu ia falar a mesma coisa, que inclusive a gente se conheceu. Eu ia falar isso. Sim, pode falar, porque eu já falei demais. Não, não, tudo bem. Mas a gente se conheceu num grupo. Eu falo o nome do grupo, acho que não vem o caso falar Não, mas nome. Não vamos dar essa fama. A gente foi num grupo de uma youtuber aí e a gente entrou nesse grupo e a gente fazia a voz de velha, sem se conhecer. Então, tipo, a gente entrava nesse grupo, aí tava eu falando assim, tava a Gabi falando com aquela voz de velha que a gente já conhece da Nelson, e as suas alterações imitando, né, e falando com essa voz de velha, que a gente também pegou muito desse humor da Vanessa Wolff, que é a Beth, e também a Beth da ligação, alô, a Beth, Regina Roca, a Regina Roca, o cigarro, né, essa coisa da velha brasileira mesmo, que a gente vê o cigarro, a cervejinha no fim de semana, o bingo, os problemas de saúde, não tanto pro lado preconceituoso, mas pro lado mais do humor mesmo, que é a diversão das pessoas idosas. A pessoa idosa nem sempre precisa ser a pessoa que tá podre, é a pessoa que se diverte, entendeu? Então é isso que a gente trouxe pra Nelson, eu acredito. Fala aí mais um quem não pouco. tem tia? Quem não tem uma tia, uma avó, que é a Nelsa? Todo mundo tem uma Todo mundo vizinha tem. que adora uma cervejinha, um A cigarrinho e dona tem uma vozinha. Irene, aí, a dona E Neuza. Isso aí. todo mundo tem. É muito, por isso que eu adoro, eu sou apaixonada nisso. Foi a gente que criou, mas eu sou apaixonada nisso. Eu também. Eu vou puxar um pouco agora pra Beth, porque por mais que não tenha sido eu quem criei a Beth, eu acho que ela se encaixa muito com a minha personalidade. Eu não sou uma pessoa 100% extrovertida, porque eu, né, por vários motivos pessoais eu não sou extrovertida, mas eu já fui muito e eu tenho essa coisa de ser mais, ai, sei lá, falar muito na cara dos outros as coisas. Às vezes tô errada, às vezes, né, tô certa. Na maioria do tempo sou certa. É, E eu trouxe essa deve. personalidade pra Beth, principalmente desses personagens mais que não demonstram tantos sentimentos, porque elas resolvem mais não na agressividade, mas mais na personalidade própria, sabe? Pessoa com personalidade própria. Não que a Beth, não que a Lucy não tenha personalidade própria, mas que aquela pessoa que pros outros nossa, ela é extrovertida e resolve isso sendo extrovertida. Então, eu acho que já me perdi. Eu não lembro o que eu tava Não, falando. Mas que a mas Beth é isso, entendeu? Esse é meu lado extrovertido. Ela conversa muito com outros personagens de várias outras séries, tipo Sam e Cat. Sempre tem esses dois lados nessas polaridades. A personagem é retraída, mais fofa, mais intelectual, e o lado mais roqueira, mais pesada, que a Beth traz isso, de ser mais roqueira, mais dark, mais das trevas, mas que também tem muito coração. É uma coisa que eu sempre falo com a Gabi quando a gente vai comentar sobre os personagens, é que a Beth, ela não parece ser tão família, mas ela se importa muito com a família. Ui, quando eu vou dar assim, a voz pra Beth, eu penso principalmente numa pessoa que ela tem que resolver tudo sendo extrovertida, porque ela pensa que tudo é ela quem tem que resolver. E é ela que vai chegar e vai fazer acontecer, ela que vai ter que resolver pela família. E ela não demonstra tantos sentimentos, então por isso que até em alguns episódios a Beth tá mais emotiva. Ela demonstra emoção. Então ela sente que ela precisa resolver tudo. ela não é só aquela pessoa que vai xingar e vai mandar você pra casa do caralho. Ela não É. xinga por xingar. Ah, vai pra casa do Ela não é uma caralho. pessoa Não, não é. revoltada com a vida. Ela só é uma pessoa que ela é mais extrovertida. Ela é mais assim, eu vou resolver essa porra e pronto, entendeu? Ela é uma pessoa que tem personalidade. Não que a Lucy não tenha, mas não tem mesmo. Ah, cada,
Não, cada um tem a sua personalidade, é o que eu falei. A Sim. personalidade da Lúcia é ser mais retraída, não significa que ela não tem personalidade, cada um tem o seu humor. E eu acho isso interessante, porque se fosse só duas irmãs retraídas ou duas irmãs que falam tudo na cara, ia ficar meio para mim, não ia ter tanta graça, não ia ter tanta diferença entre as duas. Uma coisa que eu penso sobre a Beth e a Lucy é que elas casam muito bem no que elas vão entregar na série. Porque a Nelsa, ela é, tipo, separada das meninas. Como eu digo assim, ela funciona fora da relação. Mas a Beth não funciona sem a Lucy. E a Lucy não funciona sem a Beth. Porque elas foram feitas uma pra outra. Porque quando elas se conectam, elas, tipo assim, quando elas estão juntas, elas se conectam e criam o universo delas, a história delas. Foi pra isso até que a gente criou elas, né? Mas cada uma tem uma personalidade que se dissolve junto, entendeu? Que consegue funcionar bem no final, no projeto final da série. Então eu acho que isso é muito interessante. Ressaltar que às vezes tem muitas séries que fazem personagens que são duplas e que não combinam. E não é porque elas são polaridades, mas sim porque elas, além de serem irmãs, elas estão sempre, tipo, sendo uma escada da outra. Eu visualizo dessa forma, tipo, uma sendo a escada da outra. A Beth, vamos fazer tal coisa. A Lucy resolve com outra coisa. E a Beth resolve com outra coisa. E no fim as duas dão um jeito juntas. É sempre isso que acontece no fim dos episódios. E uma ajudando a outra com seus problemas individuais, mas sempre juntas. E eu acho que isso entra naquela temática que a gente tá falando, que as personagens somos nós, porque eu vejo isso muito na gente. Isso vem Sim. muito de fora. Na nossa Porque as visão. personagens têm química. Porque a gente tem química. Porque a gente consegue transparecer a nossa amizade nessa irmandade. Porque a gente se vê como irmão. Pelo menos eu vejo como irmão. É uma irmandade. Também vejo. Então a gente consegue colocar na série isso. Quando eu não estava conseguindo, até chegou meu sono, quando eu não estava conseguindo criar, ter ideias, você vinha e dava suas ideias engraçadas, assim como quando tá tendo um problema, a Beth vem e resolve de uma maneira mais extrovertida. Então, isso encaixa muito com o que a gente estava falando. É. E eu acho que não tem mais o que falar sobre elas, porque ficou evidente já, né? Que elas são, tipo, Já deu essa muita tempo. coisa. Agora, uma coisa que eu preciso pontuar é a Meredith. A necessidade dela dentro da série. Porque a gente tá falando sobre personagens, a gente tem que pontuar, porque eu acho que quem assiste não consegue entender muito bem o porquê que ela tá em segundo plano sempre, a história dela tá em segundo plano. Eu acho que isso vai se explicar muito no último episódio. Se você não assistiu ainda, vai assistir porque já saiu o último episódio. Mas mostra muito do porquê a Meredith tá em segundo plano. Porque ela, tipo, como que eu posso dizer? Ela vai entrar na história para poder juntar aquilo que se iniciou. A gente tem a Cordelia investigando a vida das meninas, né? Aí tem toda a coisa da Cu. E a gente precisava de uma mediadora. A gente precisava de uma pessoa que entregasse as cartas, né? E a Meredith é exatamente isso, mas sem precisar conversar com as meninas, porque elas só foram ter um contato no último episódio. Um contato direto, sem ser uma mínima conversa que teve no episódio, no segundo episódio. No segundo? No terceiro, que foi do carnaval, né? Sim. Não, mas vale lembrar também que pode ter, mas tem uma ponta solta, porque tem o episódio tem um negócio da festa junina, que a Lucy beija a Meredith. Gente, isso é fora da realidade. É fora do Isso universo principal. São spin-offs de realidades diferentes. Até porque quando a gente faz spin-off, acho que vale ressaltar agora que você tocou no assunto, de que os nossos spin-offs e a Lucy Hook, por exemplo, não são coisas que aconteceram mesmo, porque são histórias baseadas no universo de Betty Lucy. Pegam os mesmos personagens e colocam eles em situações por exemplo, do cinema atual. A Pequena Sereia. A gente vai lá e adapta para que a Lucy ou a Betty ou a Nelsa seja a Pequena Sereia, entendeu? Pra gente também desenvolver o humor atual e não ser só o principal, só a história principal. Eu acho que se eu não sou ruim de memória, o único spin-off que faz parte da história de Betty Lucy da linha principal é a Nelson em Paris, porque aquilo realmente aconteceu com a Nelson.
É o A único única coisa. spin-off que conecta com a realidade, que mostra até a Sueli, né, a irmã que chega no penúltimo episódio, que se vocês também não forem assistir, assistam. Sueli in the House é um dos episódios que eu mais dei E risada nos últimos tempos, eu porque... O que, amiga? Seu áudio deu uma... tem que deixar o like, porque dá trabalho É, pra fazer. dá. E só pra finalizar aqui o bagulho da Meredith é que às vezes não fica tão, fica subentendido o que é a Meredith, pra que ela tá ali. E ela tá ali exatamente pra mediar a situação da Cordélia com as meninas. Porque no último episódio ela é muito necessária pra isso, e agora eu digo que nos próximos projetos, mais do que nunca, porque ela vai ser muito mais inclusa. E aí, amiga? A Mary, de início, a gente não tinha muita ideia do que aconteceria com ela, né? Ela seria, é uma filha mimada no papel. A Meredith seria uma filha mimada da Cordélia. Só que eu não sei você, mas eu peguei um apego. Eu tive um apego pela Meredith, pela Meredith, que ela virou necessária. Ela teve que continuar, ela vai ser uma personagem babado, e você não pode perder. A Meredith, ela é uma personagem, assim, que eu gosto porque a construção dela é numa história de família, de uma história familiar, de uma pessoa que pode ser privilegiada, olha eu militando, que é privilegiada, mas que pode viver uma situação em que ela não tá confortável, como é a situação da Meredith. A gente vê, por exemplo, ela se casando e dando errado, a mãe sempre julgando os passos da Meredith e o que ela tá fazendo ou o que ela deixa de fazer. Então, a gente vê muito isso. E principalmente uma coisa que se constrói durante a série é a relação das duas. A relação desde a admiração da Meredith no primeiro episódio, que casou muito bem, até o final da série em que ela se opõe completamente à mãe. E não é spoiler, né? Tem que assistir. Vão assistir os episódios que vai ter spoiler. Eu devia ter avisado isso no começo. Mas eu coloco alerta de spoiler. Mas é isso. Agora vamos pular para a próxima pauta, que é criação de roteiro. Que eu já tinha falado disso um pouco antes. Que pra mim, Mas, pelo menos, quando eu escrevo, não sei você, eu me baseio muito no que aconteceu na minha semana ou no meu mês. Deixa eu comentar só um fato curioso rapidinho antes da gente começar. não. Ah, então tá bom. Acabou o podcast, tá, gente? Vai, fala. O episódio Férias no Interior, eu escrevi num dia em que eu tinha me mudado de casa. No dia não, na semana em que eu tinha me mudado de casa pra um lugar que eu odiei. A Gabi acompanhou essa tour comigo. E que eu Sim. tô com tanta raiva que eu falei assim, cara, eu vou criar uma realidade. Eu vou criar uma situação em que a Beth e a Lucy saem do conforto delas, que se encaixa com a história principal, mas que elas vão pra outro lugar onde algo acontece. E ali foi se conectando. E, nossa, eu escrevi isso. Pra sair o episódio foram 7 meses, né? Desde que eu escrevi o roteiro de Férias no Pior, Interior. eu acho que 7 meses não chega, não. Será? Mas foi bastante tempo. Foi muito tempo. Porque Amiga, eu quando eu fui ver. escrevi esse roteiro quando a gente tava no terceiro episódio ainda. Ele só Nossa, saiu verdade. agora, desse ano. Demorou? Nossa. Né? Eu lembro que você falou, oi, amiga, já faz um ano de canal, sabia? Eu falei, o quê? Um ano. Pois é. Betty Lúcia vai completar 2 anos esse ano, né? E quando Três. esse último episódio saiu, já que você entrou nesse assunto, foi uma coisa que aconteceria, no caso saiu antes, né? Que aconteceria na minha semana. Que eu fui pra igreja. Fui me senti igual a Betty Lucy, realmente. Me senti excluída. Pensei, meu Deus, acabou. Passei mal, tive crises de ansiedade. Então, quando a gente diz que a série é baseada no que acontece à nossa volta, é muito real. É muito verdade. A gente não mente. Não é mentira. Sim, até desde a parte humorística até a parte triste, melancólica da nossa vida. Porque eu acho que quando você escreve um roteiro, se você tá mal, vai influenciar na tua arte. Desde que você vai fazer uma música, atuação,
criar, qualquer coisa que você vai criar, uma pintura, desde uma pintura até uma música, você vai criar baseado nos seus sentimentos. É difícil a gente forçar uma coisa, né? Mas uma coisa que assim, eu vou elogiar muito Betty Lucy sempre é que todas as histórias que a gente escreveu, mesmo passando por perrengues na nossa vida, e elas sendo baseadas nos perrengues, nas situações melancólicas ou alegres de comédia, elas sempre vão encaixar na história principal. Elas sempre vão se conectar e vão seguir, vão afunilar e seguir para um final da história. Isso é uma coisa que eu acho que a gente escreve com maestria, fica perfeito. E eu rasgo elogios mesmo para Betty Lucy, porque é um dos projetos que eu participo, que eu acho que são mais incríveis. Sim, eu participei já de, por exemplo, minhas músicas ou músicas com outras pessoas. Mas Betty Lucy, sem dúvidas, vai ser sempre um projeto que eu vou ter muito orgulho por ser algo da nossa mente, em conjunto com a pessoa que convive comigo todos os dias, que eu não posso dizer que a Gabi não conviva, que a gente vive conversando todos os dias, e que faz parte da nossa relação. Porque Betty Lucy é muito além de uma só série feita ali. Ela é a nossa vida, entendeu? Ela é parte de É um nós. diário. É um É diário. um diário ali. Em vez da gente escrever só, a gente produz. Pois é. Falando agora em produção, vamos pular para gravação e edição. Esse vai ser só seu perrengue, porque, para quem não sabe, eu só escrevo. Eu escrevo e às vezes eu produzo alguns episódios, mas são spin-offs na maioria do tempo. Eu mais produzi o episódio do Multiverso, que foi algumas cenas, mas a Gabi que ficou com o resultado da edição toda. E eu queria que ela me contasse pra nós essa experiência que é gravar e também conta os perrengues, porque é muito importante eles saberem quanto sofrimento dá pra fazer um episódio de 12 minutos e não ter likes. Eu tô me Mas emocionando. só para ressaltar aqui que você grava pouco por enquanto, deixar aí aberto. Assim, Vai ficar em aberto, pai. Fala aí, mulher. é babado, gente. Vocês não têm a noção, ou tem também, não sei, né? Quem tá assistindo vai ter de que é muito complicado gravar. Vamos dividir em tópicos isso. Um tópico dos tópicos. The Sims Mobile. Vou reclamar sim, é uma ferramenta de trabalho, é algo que, quando eu pensei, fazer uma série, aonde? Não tem como, não tem um computador que rode um The Sims 4, sou pobre, The Sims Mobile, pronto. É algo acessível, mas ainda assim é muito complicado. É aquele jogo pay for play que você tem que pagar para poder jogar. Então eu tive que usar métodos que eu não vou citar aqui, mas eu tive que usar métodos para poder gravar. Não tinha no começo do canal, se você for assistir, realmente não tinha aquela qualidade, porque eu gravava no celular. Triste, não vou reclamar, porque eu usei muito, sofreu, esse celular sofreu, chorou na minha mão, mas funcionou, né? Deu início ao canal. Hoje estou com um celular melhor para poder gravar, melhora o áudio, né? Não vou entrar nesse assunto de áudio, não, que me deixa com depressão, mas é muito babado. O The Sims Mobile é muito difícil de gravar. Eu tive, por esses tempos, consegui jogar um pouco de The Sims 4. E é complicado, mas é muito mais fácil. Você não tem noção de como é difícil. Questão de câmera, questão de qualidade, questão de objetos. Você não consegue ter tanta ação como em outros The Sims. Tanto é que às vezes a Rafa escreve uns roteiros e eu tenho que dar na cara dela, que fala, olha, Rafa, isso daqui não tem como fazer. A personagem vai voar, vai girar, vai dar uma pirueta e vai dar na cara da Nelson. Não tem como. Não tem como, é muito difícil ou eu tenho que suar na edição. A edição, pra mim, é a melhor parte. Eu amo editar. A Rafa sabe, tanto é que eu já editei algumas coisas pra ela. Eu amo editar. Manda pra mim coisa que eu edito, cobrando bem baratinho. Me manda lá no e-mail. Amo editar. No começo era difícil, porque eu já falei, né? Eu gravava e editava num celular que não pegava muito bem. O CapCut travava. Pra você ver que era ruim, o CapCut travava. Mas hoje em dia, graças a Deus, é um celular novo, né? Tá dando mais certo. É isso. Eu não lembro mais o que eu ia falar. Eu me perdi. Acabei falando de nada. Mas vale ressaltar que Betty Lucy inteiro é mobile, tá, gente?
Betty Sim. Lucy é mobile. A gente faz tudo mobile. A gente não, a Gabi grava e edita tudo mobile. Então ela não tem um PC auxiliar. Por exemplo, eu posso até eu gravaria, por exemplo, pelo telefone. Eu tenho um PC auxiliar. Ele me ajuda pra cacete. Tipo, eu tô sempre fazendo as minhas coisas aqui, música, eu faço no PC, é, etc. Gravações, edições também, tudo no PC. É muito mais fácil. Mas a Gabi fica com todo o resultado final de Betluz que vocês assistem de edição, de tudo, fica na mão dela. E ela faz tudo mobile. Então por isso eu acho interessante que as pessoas que estão assistindo ou ouvindo isso agora saibam que o trabalho que a gente tem é muito dobrado do que outros youtubers que fazem T-Sims. É porque a gente não tem visibilidade. Não sei se é porque a gente faz parte do meio mobile não, do T-Sims, da IA Games. A gente sempre coloca as tags, coloca tudo, e o canal só foi pra frente agora, tá indo, andando muito devagar, porque o YouTube tá agraciando a gente com números, né? Lança, ele é bem recomendadinho, mas até mesmo em questão de, tipo assim, por exemplo, como é que eu posso dizer? Me perdi. Não, mas assim, a gente não tem nenhuma resposta da EA Games, por exemplo. A Gabi, agora eu vou falar um perrengue que a gente passou, que a Gabi passou, de perder a conta que tava salva na nuvem. E isso tipo, foi de lascar, porque ela perdeu todo o conteúdo que a gente tinha de Gabi Rafa, de Betty Lucy. Eu tô enlouquecendo, já brincando. Todo o conteúdo de Betty Lucy foi perdido por um bug da EA Games no The Sims Mobile. Então, por isso eu falo, não é viável, não é fácil. Então, Não. ainda mais quando a gente lança algo, por isso a gente quer um retorno. E por isso, aí eu já vou encaixar aqui na pausa que a gente tem sempre. Porque agora entra uma pauta um pouco delicada, né? Que eu vou deixar mais pra Gabi também, porque pra mim não é tão pesado quanto é pra ela. Dói da mesma forma, mas não é tão pesado pra mim. Ela que carrega mais esse peso. Nisso que aconteceu, já de outras várias coisas também que aconteceram durante Betty Lucy. A gente produzia episódios que eram longos, escrevia episódios longos, com muito a moto. A gente escrevia episódios longos, coisas longas. Eu vou deixar essa moto na edição, tá nem aí. É vida real aqui, gente. É um podcast pra gente conversar. É, o que a gente se dedicou a Betty Lucy, muitas vezes a maioria do nosso tempo. A gente super saturou o uso do nosso celular, da Gabi usou, né? O celular para gravar, para editar, para lançar as coisas. E é muito triste quando a gente chega a lançar algo que não tem um retorno. Sim. Porque a gente já passou por muitas situações em que a gente publicava algo de Betty Lucy, a gente lançava algo de Betty Lucy, a gente compartilhava e às vezes alguém participava. Eu vou falar disso. Alguém participava na dublagem e não compartilhava. E não ajudava a divulgação. E como acontece ainda, o último episódio aí que saiu ou vai sair, a pessoa não divulgou. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu acho que não é necessário. Mas são pessoas que trabalham com o Instagram, YouTube, todas as outras redes sociais, tanto quanto a gente trabalha, e que não levam o nosso trabalho a sério. Então, por isso que as pausas, quando acontecem pausas, você vai ver as pausas assim, de diferença, de datas de diferença de episódio para episódio, são longas. Não é porque é extremamente difícil de fazer, mas porque é cansativo. A gente faz, produz, pensa, storyline. Vamos ver o que vai acontecer até o final da temporada. Pensa nisso com carinho de divulgação, de música, de produção musical, de produção visual, com muito carinho e muita dedicação para sempre ter a maior qualidade possível e não ter retorno nenhum, nem mesmo dos nossos próprios amigos e colegas que trabalharam com a gente em Betty Lucy. E isso é uma coisa que é muito, muito cansativa e pesada. Eu tô falando aqui longamente,
tô estendendo meu discurso, mas é porque isso é uma coisa que entristece muito a gente. Ter tanto trabalho para que as pessoas não levem a sério, ou elas não acham, para mim na minha cabeça assim, elas não acham que Betty Lúcia é tão sério assim, que precisa, essa é uma bobeira delas lá, entendeu? A bobeirinha que a Gracinha, Rafa tá fazendo. acabou aqui, ó. Um hobby, é um hobby, amigo. É. Agora deixa a Gabi falar um pouco, porque que nem eu falei, essa dor é um pouco mais dela do que minha. Também é minha, porque eu já, né, tive vários colegas que trabalharam em Betty Lucy e não faziam nem questão de dublavam uma única vez e aí quando a gente falava, você pode dublar de novo pra gente, a gente via que não tava fazendo nada, postava coisa que não tava fazendo nada, só realmente não queria dublar Betty Lucy. É um perrengue danado. Vai lá, amiga, pode falar. Sim, falando em pausa, teve uma pausa muito grande, a gente até já citou, né, essa pausa de meses, porque realmente é cansativo. Eu não lembro qual foi o episódio antes, mas eu lembro que foi. Eu passei. Pra quem não tem noção, igual nesse último episódio, eu tive que. Eu passo um dia, às vezes. Um dia não passo 24 horas, né? Porque eu tenho outros afazeres. Mas eu passo horas gravando, não só gravando, mas fazendo missão no The Sims, porque o The Sims Mobile você tem que fazer missão para ganhar certos objetos que você vai usar na cena. Então você passa horas jogando, não se divertindo, porque você não tá jogando para se divertir, você tá jogando trabalhando, para poder gravar uma cena de 30 segundos. Vai horas, 3 horas para 30 segundos. Então é cansativo. Aí você edita, você procura maneiras da cena ficar mais bonita, muda a cor, muda a voz, regrava cenas. Realmente teve episódios que eu tive que regravar muitas cenas, porque eu gravava e perdia, principalmente no outro celular. E você vai lá, você consegue, depois de muito tempo, depois de muito esforço, você grava o episódio, você né, recolhe as vozes, você bota. Você lança e você não vê um retorno. Às vezes não é nem retorno de números. Tipo, quem sabe que a gente começa do zero. Não é nem retorno de números, mas até mesmo quem tá ali no projeto com você não dá valor. Não, eu ouvi, a Rafa sabe, porque eu mandei pra ela. Eu ouvi de gente próxima que o trabalho não era bom. O que tinha. A gente não pediu opiniões, ótimo, que opiniões são boas, né? Pra gente melhorar. Eu sabia o que tinha que melhorar, porém não tinha como. Mas eu ouvi de gente que não era um trabalho tão bom, que tinha que melhorar, que aquilo ia ali, mas não ajuda. Não divulga, não quer participar, não quer dar uma mãozinha, não quer dar dinheiro, não quer dar pix para comprar um computador, mas quer opinar que o trabalho é medíocre, que o trabalho é meio chato, porque parece que é a mesma pessoa falando, que não é. A gente tem noção que não é. Pelo menos eu assistindo, eu vejo cada personagem mesmo que seja a mesma dubladora, eu vejo pessoas diferentes. Eu não consigo ligar uma na outra. Você já até falou nisso, né? Aí entra na questão da personalidade dos personagens que a gente dá. E é o Sim. esforço de dar uma personalidade com a voz, que não é só fazer uma voz assim e falar: Oi, pessoal, oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Não é só isso, entendeu? É muito mais. É a mãe da Nelsa que eu dublei, por exemplo. Ela teria um. Como é que fala? Um sotaque, porque ela é do sul, porque ela é uma pessoa mais tradicionalista, porque aquilo ali já é antigo, porque é da década de 60, 80, entendeu? Então a gente traz a personalidade, mesmo que não tenham tantos, como que eu posso dizer? A gente não tem muitas ferramentas, mas a gente Curso, né? tipo assim, a gente não tem muita ferramenta e faz, entendeu? Com o que pareça. Então, pode voltar na sua linha de raciocínio, amiga. Só queria dar um adicional. Então mas é basicamente o que você disse, é muito difícil. Eu tive um burnout depois disso, né? De ver que não tinha um retorno. Poderia, tem 10 visualizações e 3 likes. Se esses 3 likes foi de gente, e 5 comentários, de gente que tava ali ajudando, que foi lá e elogiou, ai, amigo, muito bom, isso aí, vamos continuar que vai dar certo. Não, a gente pode até falar. A grande maioria das visualizações e likes que tem no canal não são de gente que a gente conhece, é de gente de fora. As pessoas que a gente conhece, a gente não conhece pouca gente. Não divulga, não dá like, não comenta. Se comenta, a gente vê que nem assiste o episódio.
comenta alguma coisa que o personagem disse ali no começo e pronto. Não divulga no Instagram. E a grande maioria das pessoas que a gente que a gente chama pro canal, são pessoas que trabalham com a internet. São pessoas que têm Instagram, que nem você disse, que usam a internet, que têm essa ferramenta, mas não ligam. É o que a gente sempre diz no off. Essas pessoas não ligam, elas não vê como algo importante. E por isso que a gente até falou. Depois disso tudo que a gente já passou, de tantas pausas, tanto de burnout, por causa dessa falta de retorno, desse cansaço emocional, cansaço físico também, porque dá muita dor de cabeça. Pra quem não sabe, eu tenho labirintite, então ficar jogando me dá muito enjoo. Esse jogo que tem panorâmico, de ficar mexendo na câmera, me dá muito enjoo. Cansa, e a gente chegou num momento que a gente falou, olha, amiga, vai ser a gente por a gente. Vai ser eu, você, no máximo, as pessoas que se importam. Então, se vocês verem personagens novos, vozes novas, são de pessoas que a gente vê que se importa. Vê que vai entregar, que não vai ficar uma semana para poder entregar a voz, e já teve um momento que o episódio estava pronto, né, Rafa? E a pessoa enrolava para mandar fala. Enrolava assim, hoje eu não posso. E ia lá e postava vídeo em festa, vídeo na rua, comemorando, feliz, ouvindo música, mas não tem Produzindo tempo. música, Sim, produzindo música, mas não tem tempo pra gente. Então a gente falou que não né? tem tempo pra gente. Então vai ser só a gente. Vale ressaltar que essas pessoas são as mesmas que falavam: caramba, seu projeto é incrível. Ai, esses personagens. Ai, eu amo, meu Deus. Mas que Uhum. no fim, são pessoas que, tipo, quando você cobre, eu acho que eu vejo assim. Você quer participar? Eu quero muito dublar um personagem. E quando você deixa essa pessoa entrar e você começa a cobrar, tem que fazer assim, assim, assado, tem que fazer assim. Ela perde o encanto, entendeu? Ela perde o encanto. Na real, todo mundo quer participar. Todo mundo quer dar voz a um personagem. E isso é fato. Isso sempre acontece. Deixa eu dublar. Eu também quero dublar. Deixa eu ser um personagem aqui. Deixa eu ser um personagem ali. Todo mundo sempre quer. Mas na hora em que lança o episódio, se participou, se mandou a tempo, se comprometeu pelo menos com isso, se comprometeu, tá certo? Sim, se comprometeu. Aí lança o episódio, você não vê uma postagem da pessoa sobre o episódio. Você sabe que a voz da pessoa tá ali e ela nem sequer clicou no episódio pra ver o resultado final. O interesse era só gravar e deixar a voz ali salva. Não sei se isso é algum, sei lá, egocentrismo, Feitiço. sexismo, o que é isso? Não entendi. Mas é Eu acho babado. que a pessoa acaba perdendo o tesão de ajudar, porque nem ajudar. A pessoa quer participar, eu quero dar voz ali, eu quero aparecer. Quero aparecer. Eu quero dar um personagem. A gente vai com todo carinho, tenta achar uma brecha. Aqui, esse personagem aqui você vai dublar. A pessoa, oba. Só que aí quando a gente manda o roteiro, eu tenho que ler roteiro. Eu tenho que gravar as falas. Se ficar ruim essa fala, eu tenho que regravar. Não, dá muito trabalho. A pessoa vê que aquilo é real, que não é fácil. Por isso que a pessoa acaba perdendo a vontade. Aí vai Falta de enrolando. compromisso. Acho que não é. É falta de compromisso total. Bom, pra sair Sim, dessa bad, a gente vai falar agora sobre a parte musical, que me contempla mais, né? então Porque eu pode. gostaria de falar sobre a abertura de Betluz. Vamos sair dessa bad vibes. Que se danem essas pessoas que nunca nos deram nada. Se você tá ouvindo, assistindo isso, eu quero que você se dane, você que fez isso com a gente. E mostrar que a gente é muito maior do que qualquer falta de comprometimento com o nosso trabalho. Porque, além de tudo, a gente não precisa do comprometimento de outras pessoas, e sim do nosso próprio comprometimento e carinho com o que a gente faz, assim como a gente tem falado desde o começo do pod. Agora eu vou falar sobre a música e o quanto ela foi importante pra mim, porque eu acho interessante eu ressaltar que a primeira música de Betty Luce, que é a da abertura, ela é muito importante pra mim na questão de carreira musical. Porque eu sempre quis fazer música e na época em que eu fiz a abertura de Betty Luce, pra quem não sabe, foi uma das primeiras músicas que eu produzi na minha vida. É a primeira vez que eu abri um sistema de edição de música e falei, eu vou criar isso. Peguei as batidas do instrumental, criei um ritmo, uma letra, gravei tudo no meu telefone. Vale ressaltar também que é tudo mobile até a abertura. E gravei e surgiu a abertura.
que, assim, eu falo que sempre tem um espírito me acompanhando pra escrever as músicas. Porque quando eu comecei a escrever, eu lembro de ter escrito num papel, eu não tenho mais ele, se não tirava uma foto. Se tivesse isso em papel ainda, eu tirava uma foto e mostrava aqui na tela. Porque foi muito importante essa primeira música, porque a letra, ela combinou com tudo da história de Betty Lucy. Não só que elas vieram pro interior, mas que também elas, como é que eu posso dizer? Elas são duas irmãs sem medo do escuro, entendeu? Elas têm essa coisa, tem essa, sei lá, eu não sei, eu sinto que quando eu ouço a abertura de Betty Lucy, eu só consigo imaginar Betty Lucy. Não tem como eu ouvir falar que é outra coisa, porque ela combina, ela encaixa, ela tem, já tem a presença, né? A sonoridade dela já traz isso. E foi muito importante pra mim, porque foi ali que eu comecei a aprender a criar música, a produzir minhas próprias músicas. Quem sabe eu faço música também, eu produzo música. Se quiser dar uma olhada no meu perfil depois, Rafa Shower, é só entrar lá. E depois disso eu decidi que assim, a Gabi também adora musical, assim como eu. A gente decidiu que Betty Luz teria um toque musical. E agora eu vou contar um fato curioso. No ano passado, em 2022, a gente não, é no Natal de 2021? É, no Natal de 2021. A gente ia fazer um especial de Natal para Betty Lucy, porque Betty Lucy começou em outubro ou setembro, eu não me lembro, de 2021. E a gente ia fazer um especial de Natal e a gente ia produzir um musical mesmo. Só que aí a gente adiou, porque deu alguns problemas. E esse musical só foi sair no Natal de 2022, que foi a música que vocês ouviram de Natal. Que não foi uma coisa também tão elaborada, igual era o nosso musical. Um dia eu vazo todas essas músicas. Mas eu decidi, a partir do momento que eu fiz a abertura de Betty Lucy, eu decidi, e a Gabi também decidiu comigo, que a gente ia sempre trabalhar em que Betty Lucy teria uma parte musical. Assim como Nelson em Paris tem Noite em Paris, que é a música, Que eu amo. é a soundtrack original. E é oficial, original mesmo, porque eu fiz pra essa série. Assim como eu fiz as aberturas do multiverso que eu criei. E várias outras que eu nem vou lembrar agora, mas eu fiz bastante música. Ou gravações de covers. Como o spin-off tem a Arianinha cantando A Magia Está no Ar. Eu gravei aquilo assim, brincando. É Até o pop. próprio episódio de carnaval, onde tem a Pablo cantando. É a Uma nossa. Pablo cantando. Uma versão de Meu Anjo. É Meu Anjo o nome da música? É Meu Anjo, né? É. É Anjo? Não lembro o nome da música. É Meu Anjo, eu acho. Meu anjo. Que foi escrita. é, que é uma música da Pablo, que não foi lançada. Eu não sei qual é a história dessa música, eu também tô nem aí. O podcast da Pablo Vittar, vai Ela não embora. tá na série, gente. A Ela não... música foi uma parte evangélica, que eu quis trazer uma coisa evangélica e reconstruir a música também de Meu Anjo. E ali foi tipo. Eu acho que a gente pode casar a música com o humor também. E acho que quando casa, fica muito incrível. E para os projetos futuros, já entrando agora em uma parte de falar um pouquinho sobre os projetos futuros, eu quero trazer muito um musical pra valer. Que exista musical em Betty Lucy no futuro, em que eu possa gravar as vozes de todos os personagens cantando um musical. Então pode escrever aí, anotar que um dia vai ter um musical de Betty Lucy. E vai ser Vai ter. um episódio vai ser nível Wicked, que eu quero um musical nível Wicked. E eu vou produzir tudo sozinha, igual eu sempre faço. E é porque eu amo música, pra mim música é vida, música é arte, música é pop, não é agro. Sai fora da castela. Mas é isso, gente. Pra mim, música é isso. Eu não sei agora se quer complementar alguma coisa sobre a parte musical, amiga. Não, não, eu diria que eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que estava em boas mãos. Ela tira, pelo amor de Deus. Amiga. Eu vou me matar. Não dá pra ouvir, vai. Eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que estava em boas mãos. Eu falei, eu vou falar, Rafa, dá pra fazer isso aqui? Você falou, dá.
E eu lembro que foi muito rápido. Você fez muito rápido. Não sei o que você fez. Um anjo segurou a sua mão, mas você fez a abertura, principalmente de Betty Lúcia, a principal. Você fez muito rápido. E ficou perfeito de primeira. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, Rafa, é isso. Inclusive, é um spoiler. Você já pode confirmar que vai ter segunda temporada de Betty Lúcia? Dá pra confirmar, mas eu queria deixar isso pro último episódio do podcast. Mas podemos confirmar, que isso é meio claro que vai ter. Ó, ó. Inclusive, se tiver uma segunda temporada, será que vai ter? Não sei. Eu gostaria de continuar com uma música, fazer um remix, quem sabe? Será? Não sei. Não vamos spoiler muito, não. Tem Né? muito spoiler. Deixa isso pro último episódio do podcast, que a gente vai falar sobre os projetos futuros. E aproveitando esse gancho, a gente finaliza esse pod, que já deu 40, quase 50 minutos de pod, agradecendo as marcas que estão nos patrocinando, que são. Obrigado. É isso aí. Se você tem uma marca e quer patrocinar a Betty Lucy, vambora. Mas é isso, gente. Esse foi o primeiro episódio, contando um pouco mais da história de Betty Lucy. Quem acha que eu falo mais que a Gabi, eu obviamente falo porque ela me pediu pra ser mediadora. Ela disse que não conseguiria fazer a mediação, mas eu acho que a gente se saiu bem pra caramba falando juntas. Eu realmente sou quem falo mais, eu sei. Não que eu saiba mediar, porque eu não sou muito boa, né? Eu gaguejo pra caramba. Eu me perco muito no que eu falo Eu também. deixei. Eu resolvi deixar nas suas mãos porque eu acho que tem uma voz de locutora, Ai, de muito rodeio. obrigada. Mas é isso, gente. Esse foi o primeiro episódio do Pod. Vai sair o segundo em breve. O segundo episódio em que a gente vai trazer as dubladoras, as principais dubladoras, a da Meredith. A gente também vai falar sobre perrengues com dublagem, porque daí a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o que é a dublagem, e o que é a dublagem de Betty Lucy, como ela funciona, como é uma coisa assim que a gente já lutou muito também. E é isso. Vamos trazer também pessoas especiais para falar com vocês aqui. Mas é isso, gente. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Se você ouviu até aqui, se você tá pelo Spotify, se você tá pelo YouTube, não sei por onde você tá vendo isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acompanhar e assistir também os episódios de Betty Lucy, os anteriores. Aí assista. A primeira temporada tá tudo linkado aí na descrição numa playlist que tem desde o primeiro episódio até o último episódio, para você não perder a storyline de Betty Lucy. E é isso. Pode dar os seus agradecimentos finais, amiga. Eu queria agradecer primeiramente a Rafa Chau, agradecer de novo por ter. Eu não quero chorar, eu falei que não ia chorar, falei pra minha mãe que não ia chorar. Mas agradecer por ter dado essa chance, por ter acreditado. Foi a única, eu digo mesmo, a única pessoa que acreditou que isso iria pra frente, não foi. Mas que iria dar certo e um dia vai. E é isso aí, minha amiga. E agradecer a Deus também por ter dado a mão, Isso aí. por ter me dado um celular novo. E agradecer a vocês que estão assistindo também e deixar o like. Ela já falou também, mas deixa o like de novo. Queria outra conta e deixa o like. Exatamente. Ah, não, é bot, não pode. YouTube. É Eu não gosto, brincadeira. não. Segue aí também o perfil de Betty Lucy, o podcast, pra gente trazer mais desse conteúdo, se vocês gostarem. A gente vai ter também só apenas 3 episódios por agora. É o previsto os próximos mais 2 episódios, contando mais curiosidades, mas a gente pode trazer mais coisas de Betty Lucy. Siga a gente no Instagram, tanto nos individuais, que é @gabi.moon, @rafashower, tudo junto. E também segue o Insta do trabalho, que é o Insta oficial de Betty Lucy, que é @Betty Lucy. Eu não lembro como é o Insta de Betty Lucy. Portal Betty Lucy. @portal Betty Lucy. Que lá a gente vai sempre estar postando coisas novas sobre a série, sobre como a gente está trabalhando os novos episódios, nas novas temporadas, né, nos próximos trabalhos, spin-offs. E também um pouco mais da nossa pessoalidade. Pessoalidade? É isso? É do nosso pessoal. A nossa vida pessoal também um pouco. Acompanhar nossos trabalhos individuais também. @GabiArt. Se você for lá pro Instagram, já também segue a Gabi no perfil de artes dela.
E é isso, gente. Muito obrigada que acompanhou até aqui. A gente se despede de vocês, mas já garantindo que amanhã. Amanhã não, mas em breve vai ter bis. A gente vai trazer um novo episódio desse podcast. Amiga, queria agradecer também você por ter me dado a oportunidade de trabalhar com Betty Lucy. Da gente estar podendo hoje, finalmente, depois de 2 anos, sentar e gravar algo que conte as curiosidades de Betty Lucy, que era um dos nossos maiores desejos desde que saiu o segundo, o terceiro episódio. A gente tem essa vontade hoje, depois de 2 anos, a gente poder estar gravando isso. É muito gratificante pra mim ver que os nossos sonhos, nossos planos estão funcionando. Nós estamos encerrando um ciclo pra começar um novo e pra mim isso é incrível. É muito bom estar encerrando esse ciclo com você ainda aqui. Que bom que você não desistiu de nada. E é isso, amiga. Mas eu vou desistir Emocionou. agora. Acabou. Eu também, tá bom, não tem mais não. Desiste. É, hoje foi o último. Adeus. Tchau, galerinha. Tchau, gente.